E a gente conversa agora, ao vivo, com o cientista político e também coordenador do grupo de pesquisas sobre a qualidade da democracia da USP, José Álvaro Moisés. Muito boa noite, professor José Álvaro. Obrigado por estar conosco aqui na CNN. Estou junto também do nosso companheiro aqui, analista Yuri Pita, para participar dessa conversa. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é a respeito de Meirelles se apresenta como um possível pré-candidato nestas eleições, ainda sem anunciar para qual cargo, né? Boa noite, Renan. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, eu acho que o Meirelles, assim como outros políticos que se filiaram ou mudaram de partido nesses últimos dias, estão, de alguma maneira, tentando se ressituar no quadro para definir em quais disputas eles entrarão. No caso de Meirelles, que teve um desempenho muito importante no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Banco Central e depois participou de outros governos, mostrando uma pluralidade de posição, num certo sentido, uma disposição de participar, vai ser uma definição importante saber se ele pretende disputar para o Senado ou se ele pretende disputar como deputado federal ou, eventualmente, até algum outro cargo. Nós ainda não sabemos. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que essas mudanças que ocorreram, da chamada janela partidária, num certo sentido, mostra a fragilidade do sistema partidário brasileiro. Então, assim como no caso do Meirelles, que foi para a União Brasil, nós não sabemos bem qual, digamos assim, o critério dessa mudança e em que sentido a mudança para este partido representa alguma coisa de projeto para o país. Quer dizer, acho que essa discussão aberta pelos partidos da janela partidária, coloca uma questão extremamente importante. De alguma maneira, os políticos, os parlamentares, estão se reacomodando em todo o sistema, com todas as fragilidades que o sistema tem. Mas, do ponto de vista do eleitor, não fica claro o que as mudanças representam, o que vai melhorar em termos de políticas públicas, qual o acréscimo, digamos assim, no projeto de reconstrução que o Brasil precisa passar nesses próximos anos. Professor, boa noite, é o Yuri Pita falando agora. Aproveitando esse gancho da janela partidária, o quanto que essas movimentações que se mostraram ali benéficas para o grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, tanto PL quanto progressistas e republicanos, cresceram em número de deputados na Câmara, e a gente viu que aqueles partidos da chamada terceira via acabaram tendo ou um saldo negativo, no caso do União Brasil, que era esperado, mas acabaram ficando mais ou menos no 0-0. Conseguiram alguns deputados, perderam outros, enquanto o campo ali do que está apoiando o ex-presidente Lula teve algum ganho em algumas siglas, mas também o PSB acabou desidratando. O que esse saldo... É natural que o governo consiga atrair mais parlamentares, mas além desse problema da fragilidade ideológica partidária, o que ele revela em relação à perspectiva de poder que os deputados e deputadas veem nessas trocas partidárias? Olá, boa noite, Yuri. Veja, muito provavelmente as mudanças representam como eu dizia antes, uma acomodação dos parlamentares em relação a onde eles entendem que está o núcleo do poder. Há uma interpretação, evidentemente, de que estar no PL ou nos partidos do Centrão que apoiam o presidente da República é uma forma desses parlamentares, digamos assim, se reposicionarem no quadro e, de alguma maneira, terem mais benefícios nas negociações que usualmente fazem com o Poder Executivo. Isso é uma característica do sistema presidencialista brasileiro. No sistema presidencialista brasileiro, que supõe coalizão, quando o presidente não consegue formar um bloco de coalizão, a negociação que os parlamentares, até do ponto de vista individual, fazem com o executivo é muito intensa e muito importante. Então, boa parte dessas mudanças estão relacionadas com essa perspectiva. Acho que você aponta uma coisa importante. Houve um crescimento das forças que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, esses segmentos estão interpretando que, neste momento, esse é o foco do poder e, portanto, querem estar próximos para poder negociar com esse foco do poder, mas também estão imaginando que isso, de alguma maneira, pode se prolongar a partir da reeleição do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é inteiramente claro.
Então, desse ponto de vista, digamos assim, um movimento que pode revelar a imprevisibilidade do modo como vai se estruturar agora o sistema partidário no Congresso Nacional. Eu quis chamar a atenção antes para um aspecto que me parece importante nesse quadro. O sistema que nós temos, o sistema partidário que nós temos extremamente fragmentado, acaba provocando esse tipo de movimentação dos parlamentares. Não há propriamente fundamento do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático. Então, as mudanças ocorrem sem que isso seja revelado para o país qual o sentido que isso vai ter, além do reposicionamento dos próprios parlamentares. Sempre os eleitores podem entender que isso não é em benefício da sua participação, dos seus interesses e da realização das políticas públicas necessárias. Acho que, ao invés de aproximar, aumenta o fosso entre o sistema parlamentar e o sistema partidário e a sociedade brasileira, o que é alguma coisa que não é bom para a democracia brasileira, como nós sabemos, né? Conversamos ao vivo com o cientista político José Álvaro Moisés. Muito obrigado por participar conosco, viu, professor? Uma ótima noite também, uma ótima semana para o senhor. Obrigado.